abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. O tema da mensagem de hoje é Agradando ao Dono da Casa, parte 2. Já houve a parte 1. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amém. Na primeira parte dessa palavra que eu trouxe há algum tempo atrás, não sei se os irmãos se recordam, mas vão recordar agora. Fiz uma explanação sobre o Jardim do Éden, né? Aqui o Senhor fez o Jardim do Éden para o homem, né? E colocou o homem como o guardador, o cultivador do Jardim do Éden. Uma das características principais desse jardim não era a árvore do bem e do mal, não era a árvore do conhecimento, né? Não era a árvore da vida, mas a principal característica que havia nesse jardim era a presença de Deus. O Espírito do Senhor estava naquele jardim e visitava Adão e Eva na viração do dia. Essa era a característica mais marcante daquele jardim. Também fiz um paralelo sobre a história do jardim com alguns trechos da Bíblia, principalmente esse que nós acabamos, o de 1 Coríntios 4:1, que diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Né? Qual é o paralelo, né, do Jardim do Éden com ser ministro de Deus? O paralelo estava justamente em guardar e cultivar o jardim. O homem foi colocado com uma missão. E hoje em dia, nós, como seres humanos, como filhos e servos de Deus, temos uma missão também. Qual é a nossa missão? É ser dispenseiro dos mistérios de Deus. Naquele tempo, Adão e Eva, eles cultivavam e guardavam o jardim. Hoje nós cultivamos e guardamos os mistérios de Deus. E o que mais que nós vimos na palavra anterior? Nós vimos que Deus nos dá ferramentas para esse trabalho. Essas ferramentas são os dons e são os bens. Deus é tão bom que Ele nos deu a nossa missão. Falou, olha, vai e cumpra. Mas Ele não disse apenas vai e cumpra, Ele nos forneceu as ferramentas adequadas. Cada um de nós tem ferramentas adequadas para o cumprimento da missão. Tanto materiais quanto espiritual. A nossa missão, ela abrange não o mundo inteiro, mas ela abrange um pedaço do mundo. No caso de Adão e Eva, abrangia onde? Era o mundo inteiro que eles tinham que cuidar e cultivar? Não, era só o jardim do Éden, que foi posto lá no Oriente. Então eles tinham uma missão de guardar e cultivar aquele jardim. A preciosidade de Deus, que Deus tinha dado para o homem. Hoje em dia, nós como cristãos, nós devemos ser dispenseiros dos mistérios de Deus aonde? Até onde o nosso braço alcança. Até onde nós podemos fazer a diferença. Deus não colocou você, irmão, como pessoa única, para tomar conta do mundo, para ser dispenseiro do mundo inteiro. Deus te colocou para fazer a diferença aonde você está, aonde você alcançar a sua mão. Naquelas pessoas que te rodeiam. Ali você deve fazer a sua diferença. Lembraram? Agora vocês lembraram. Continuando nesse mesmo assunto, vamos nos aprofundar um pouquinho mais no que o Senhor Jesus nos contou através da parábola dos talentos. Vamos abrir lá em Mateus 25. Essa parábola dos talentos, ela aprofunda um pouquinho mais a questão da mordomia cristã. A mordomia quer dizer ser mordomo, quer dizer servir. O mordomo é aquele que serve. Mateus 25, 14 até o 27. Vamos ler? É importante a gente ler esse trecho, apesar de ser um pouquinho comprido, mas nós vamos poder ter uma visão mais ampla
do que o Senhor requer do mordomo. Diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos, outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeastes, e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe o Senhor, porém o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifa onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Amém. Essa parábola ela fala sobre o empregar, o trabalhar, a mordomia cristã. Nós vamos estar explanando aqui nesta noite, principalmente entendendo os mistérios de Deus e a questão do lucro. E vamos aprender 3 lições. Primeira lição: que há uma distribuição honesta dos talentos. Segunda lição: haverá acertos de contas. E a terceira lição: que haverá recompensa pelo lucro. Além disso, no final nós vamos ver a questão de relacionamento entre os servos e o Senhor. Que existe um relacionamento de amor e o relacionamento de medo. Vamos iniciar aqui compreendendo a parte do lucro. Vocês lembram que o Senhor veio para acertar contas. Não é isso que está dito? E o que o Senhor queria? Por que o Senhor se agradou dos 2 primeiros servos? Porque eles deram lucro. Os 2 primeiros servos multiplicaram. O primeiro que recebeu 5 talentos, recebeu mais 5. O que recebeu 2 talentos, foi lá, trabalhou e ficou com mais 2. Então eles entregaram ao Senhor. O primeiro entregou 10 talentos. O segundo entregou 4 talentos. O terceiro, que não entregou nenhum lucro, não deu lucro para o seu senhor, o que o Senhor disse? Que ele foi infiel. Olha, você foi um servo infiel. Você sabe que eu ceifo onde eu não plantei. Cabia a você ter entregue pelo menos aos banqueiros para que me dessem lucro. Então, o Senhor dessa casa, a gente pode fazer um paralelo a esse homem, o Senhor dos servos, ao nosso Senhor Jesus, né? Senhor Jesus e a nós como cristãos servos do Senhor Jesus. Diante de Deus, o que seria esse lucro que seus mordomos devem dar? Bom, primeiramente vamos ver o que é um talento. O talento não é um dinheiro. O talento, ele é uma medida. É interessante isso, né? Porque ele fala que deu lucro sobre os recursos financeiros que deu, né? Te dei tanto em dinheiro, mas não era dinheiro. Isso aqui os talentos são uma medida. Por exemplo, um talento de prata, ele é calculado 45 quilos. Então, 45 quilos de prata é igual a um talento de prata. Um talento de ouro, ele é igual a 91 quilos de ouro. É diferente do de prata. Um talento de dracma
Dracma, sim, era a moeda utilizada naquela época. Então, um talento de dracma é igual a 6.000 dracmas. Entenderam que o talento não é o dinheiro? O talento é a medida? Então, trazendo isso aqui para o texto e para a nossa realidade, o talento é a medida pela qual nós, como cristãos, seremos medidos. Cada um de nós vai ser medido. Jesus, quando ele explicou essa parábola, ele não colocou dracmas, ele colocou talento e falou, olha, implicitamente, olha, vocês vão ser medidos, tá? Vocês vão ser medidos. Quando lemos lá em 1 Coríntios 4:1, que somos dispenseiros dos mistérios de Deus, tudo leva a crer que devemos aumentar, sim, os mistérios de Deus. Devemos dar lucro de acordo com o objeto utilizado. Então, se o Senhor deu um talento de prata, ele queria lucro em cima da prata. Se o Senhor deu um talento de ouro, ele queria lucro em cima do ouro. Se ele desse um talento de dracmas, deveria dar lucro em cima de dracmas. Certo? Entenderam aqui como é que é feito essa medição? Quando Jesus envia os 12 apóstolos a pregar as boas novas, lá em Mateus 10, ele dá as seguintes instruções. Diz assim, e à medida em que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. E disse mais, não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, e nem de bordão. O que o Senhor deu? O Senhor deu os mistérios de Deus para os discípulos. Não são coisas materiais, são coisas espirituais. Ele disse, curai. Ele disse, ressuscitai. Ele disse, purificai. E ele disse, e expulseis demônios. Tá? E ele disse mais, não dei para vocês ouro, não dei para vocês prata, não dei para vocês 2 túnicas, não dei para vocês nada. Apenas dei para vocês coisas espirituais. Vão e façam, porque de graça vocês receberam, de graça também vocês devem dar. Podemos entender que os mistérios de Deus são os ensinos de Jesus, o conhecimento de Deus, o caminho de vida, o amor, a graça, a misericórdia, o reino de Deus. O reino de Deus, esse é o grande mistério do Senhor Jesus. Nós somos mordomos dos mistérios que é o reino do Senhor Deus. Isso que está encoberto para as pessoas que estão no mundo, que estão lá fora, cauterizadas pelo inimigo, tá? Mas que é revelado a cada um de nós como servos de Deus. Tudo que o Senhor te deu de graça, isso é a mercadoria. O nosso Senhor espera que nós façamos estes produtos se multiplicarem. Então, o que é que o Senhor espera que se multiplique? O que é que o Senhor espera que você faça multiplicar? O amor, a graça, a misericórdia, o reino de Deus. Isso tudinho que transformou a sua vida. De graça você recebeu, de graça dai. Essa transformação que você recebeu na sua vida, a cura que você recebeu no seu casamento, né? O ter largado as drogas, o ter largado a vida mundana, né? Ter largado a bebedice, o ter conhecido o Senhor Jesus, né? Ter transformado a sua vida da água para o vinho. Isso, de graça você recebeu, de graça dai também. Fazei multiplicar o amor, fazei multiplicar a graça do Senhor Jesus. Isso que o Senhor requer de nós. É interessante que o dispenseiro fiel, nós, servos do Senhor Jesus, trabalhamos para que Ele mesmo, ou seja, para que nós mesmos, né, como dispenseiros, sejamos bem abastecidos, para com isso manter abastecido também aos outros que estão em nossa volta. Então, existem 2 campos que nós devemos fazer multiplicar, 2 campos de trabalho, onde deve ser multiplicado os mistérios de Deus. Primeiro de tudo,
em nossa própria vida, na sua própria vida, pastor Wesley, sua própria vida, Nícia, pastor Elton, na sua vida, há de multiplicar os mistérios de Deus. Amém? Amém. E onde mais? Qual é o outro campo que deve ser trabalhado? É naquelas pessoas que nos cercam, aqueles que estão próximos a cada um de nós. O amor do Senhor, os mistérios de Deus devem ser multiplicados na vida de cada um daqueles, até onde o seu braço alcançar. É o que o Senhor requer. Você não vai ser cobrado pelo que acontece lá na Etiópia, lá na Rússia ou lá na China. Você vai ser cobrado pelo que aconteceu do seu lado e que você não fez nada para resolver. Isso é aonde vai ser cobrado, né? É onde você vai ser cobrado. Como é que nós, como cristãos, podemos nos manter abastecidos? Diversas formas, né? Entre as mais comuns, tá, a leitura da Bíblia, meditar na palavra, orar, levar uma vida de santidade, de amor diante de Deus e na comunhão com os santos, né? Esses são os mais simples, né? Mas teríamos inúmeras outras formas de trabalhar isso em nós e de nós passarmos para outras pessoas também. Graças a Deus, né, que Ele cobra de nós o multiplicar das coisas espirituais. Porque seria tão difícil se Ele cobrasse dracmas, né? Se Ele cobrasse o dinheiro. Falar, olha, eu quero que multiplique o dinheiro, porque dinheiro é tão difícil de conseguir. Não sei para vocês, mas para mim está tão difícil de conseguir dinheiro, que se o Senhor requeresse dinheiro, eu estava enrolado. Ia ter que fazer mais empréstimo. Misericórdia, graças a Deus que o Senhor não requer dinheiro de nenhum de vocês. O que Ele vai requerer de vocês é os mistérios de Deus, é o multiplicar do seu talento. Amém? Como agora nós entendemos o que são os talentos, né? O que é esse lucro que o Senhor requer de cada um de nós, vamos passar para a primeira lição que nós podemos tirar desse texto, dessa parábola. Primeira lição é a distribuição honesta dos talentos. À primeira vista, a gente parece que não foi muito honesto, né? Poxa, o Senhor deu 5 para um, que era o queridinho dele, para mais ou menos ali, para o Elton ali, né? Ele deu 2 talentos, agora para o tal do Nildo ele deu um talento só. Poxa, que injustiça, né? Não é injustiça? Não, não é injustiça, porque logo ali embaixo, no versículo 25, diz assim, a um deu 5, a outro 2 e a outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade. Cada um segundo a sua própria capacidade. Entendeu? Então, se uma pessoa tem capacidade para 5 talentos, Deus deu 5 talentos. Se ela tinha capacidade para 1 talento, ela ganhou quantos talentos? 1 talento. Tá? E o que esse rapaz que recebeu 1 talento fez com o talento que ele recebeu? O que ele fez? Vocês se lembram do texto? E enterrou o talento dele, ó, para debaixo da terra. Né? Outro dia eu vi um filme que o cara pegava assim, uns pepitas de ouro, cavou um buraco, colocou e plantou uma árvore em cima do buraco onde estava as terras. Então as raízes da árvore iam crescer em cima do ouro. Acho que esse rapaz aqui fez a mesma coisa. Pegou um pé de uma árvore bem grande, um pé de manga de abacate, e plantou em cima do ouro dele, do talento. E ficou lá, de braço cruzado, esperando o Senhor voltar. Né? Cabra sem vergonha esse, né, Elton? Cabrinha sem vergonha. Não fez prosperar o talento que o Senhor deu para ele. Me diga uma coisa, o que vocês acham que esse rapaz que recebeu 1 talento faria com 5 talentos? Boa, pastor, gostei. Faria 5 buracos. Ele não falaria nada. E qual foi a resposta que ele deu? Sabendo que você ceifa aonde não plantaste, que você é um homem severo, né? Que você é aquilo, que você é aquilo outro, eu me amedrontei e temi, então eu guardei o meu talento, toma aqui o que é teu,
né? Então ele faria a mesma coisa com 5 talentos. Se o Senhor desse 10 talentos para ele, quantos talentos o Senhor teria de volta? 10 talentos. Ele não faria nada com o talento que ele recebeu. Ele deixaria enterrado. Enterraria o seu talento. E nós? Será que nós estamos enterrando também o nosso talento? Trabalhe o seu talento, trabalhe o seu dom. Outra coisa interessante, não sei se vocês perceberam, mas o homem ele não recolheu os talentos. Ele deixou com o servo o montante inicial e o lucro. A finalidade era que o servo trabalhasse novamente e tornasse a aumentar o talento do homem. O servo preguiçoso teve o seu talento dado ao que agora tinha 10 talentos. Então aquele que tinha pouco, até o que tinha lhe foi tirado. E aquele que tinha muito, ainda mais lhe foi acrescentado. Ouvir o mistério de Deus, a glória do Senhor, como o Senhor age, como o Senhor trabalha. Isso é um mistério do Senhor que está sendo revelado a nós. Nós, como cristãos, não sabemos ou vemos o momento do acerto de contas, mas sentimos quando somos recompensados. Nós chamamos isso de passar de fase. Já ouviram esse termo? Eu passei de fase na minha vida, né? Antes eu bebia, me prostituía, fazia isso, fazia aquilo, minha vida era uma desgraceira só. Aí Deus me resgatou e eu passei de fase. Mudei a fase na minha vida. Esse mudar de fase na sua vida vem quando o Senhor aprova você. Quando você pegou aquele um talentozinho, meio talento que o Senhor deu na sua mão e você o fez prosperar, trabalhou aquele meio talentozinho. Ali sim, o Senhor já olhou para você e já se alegrou. Muito bem, meu servo, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, você passa de fase. Se você adulterava, você já não adultera mais, né? Outra, se você brigava com sua família, era uma desgraceira só na sua casa, já não tem mais essa desgraça na sua casa. A sua casa vira um lugar de paz, de bênção, de harmonia. Se você vivia endividado, você passa de fase nas suas dívidas, você vai para um patamar melhor. Esse daqui é o pular de fase. É como se fosse uma prova, né? Quantos aqui já fizeram prova na sua vida? Opa, uma boa maioria aqui já fez prova, né? É como você fazer uma prova e ser aprovado, né? Quando você é aprovado, faz certinho, ó, beleza, o professor olha para você e fala assim: muito bem, meu aluno, você aprendeu o que eu te ensinei. Vai para a próxima fase, onde terão desafios novos, né? Onde terão problemas novos, onde você será exigido mais de uma nova forma, mas é uma fase melhor da sua vida. Você pulou, deixou aquelas coisas pequenas para trás e está numa fase melhor. Recompensa, né, pelaquilo que você fez. O Senhor diz assim: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vem, entra no gozo do teu Senhor. O gozo é aqui a alegria, o rejubilar, né? Então entra para a alegria, para festejar do seu Senhor. Assim, se o servo estiver cumprindo de forma satisfatória a sua missão, com os talentos que possui, ao retornar o homem e ver que este dá lucro, certamente se alegrará pelo servo, a ponto até de colocar na sua mão um pouco mais de talentos, a fim de que lhe dê ainda mais lucro. De acordo com o verso 28, o lucro não foi para o homem, mas continuou com o servo. Olha só, o verso 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Então, tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10. Aquele que tinha muito, mais ainda lhe foi dado. E ao que tinha pouco, até o pouco que tinha, lhe foi tirado. No verso 29, porque a todo que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. O que tem capacidade de gerar lucro, terá em abundância talentos para trabalhar. O que não tem capacidade de gerar lucro, até o talento que tem, lhe será tirado, e passará para outro trabalhar. O primeiro servo,
no final dessa fase, no dia do acerto de contas, ele foi aprovado. E ele tinha começado com 5 talentos. Quando ele foi aprovado, quantos talentos ele ficou? Ficou com 11 talentos. Porque ele tinha dado lucro de 5 e o Senhor entregou-lhe mais 5. E aquele que não tinha dado lucro nenhum, ele pegou o talento dele e deu para o primeiro servo. Então o primeiro ficou com 11 talentos. E o segundo ficou com 4 talentos, porque ele dobrou. Né? E o Senhor não recolheu, entregou novamente o talento para o homem. E o homem pôde investir novamente. O último servo perdeu o único talento que ele tinha, porque não trabalhou, não fez prosperar, não se aplicou como deveria. Amém, meus irmãos? Então, o lucro, a retribuição, a recompensa pelo lucro, será o próprio lucro. Quanto mais o reino do Senhor for expandido na sua vida, maior o lucro que você vai ter, mais feliz você vai ser, mais fácil você vai passar pelas lutas, menos problemas normais você vai ter. Você vai ter aqueles problemas anormais, aqueles que acontecem de vez em quando, que acometem todas as pessoas. Mas aqueles probleminhas pequenos, corriqueiros, você vai passar por cima daquilo. Ao crescer na fé, você deixa de lado, você passa de fase. Você não se importa mais com aqueles problemas pequenos. Os problemas pequenos ficaram pequenos. Você é maior do que os problemas. Tá? Então você pulou de fase. Bem, até agora nós vimos uma parte física, né? Nós falamos sobre recompensa, sobre o lucro, né? Nós falamos sobre os talentos. Nós vimos que os 2 primeiros servos, eles trabalharam, né? Tiveram a sua recompensa. O último servo, ele não quis trabalhar e teve também a sua recompensa, né? Agora, vamos analisar o porquê. Por que 2 servos puderam trabalhar, puderam lucrar, e por que um dos servos não trabalhou, não lucrou e foi afastado da casa? Por que será? Por causa do relacionamento. O relacionamento que o servo tem com o dono da casa. O relacionamento que o cristão tem com o Senhor Jesus, com Deus Todo-Poderoso. Esse relacionamento é que vai dizer o que você vai fazer da sua vida. Tudo isso está na sua mente. Tá? Existe o relacionamento de medo e existe o relacionamento de amor. São 2 formas de relacionamento, 2 formas a quais você pode ver Deus. Se você vê Deus com medo, ou você pode ver Deus com amor. Tá? Isso determinará quem vai ser você no futuro. A eficiência do mordomo é diretamente proporcional ao tipo de relacionamento que este tem com o seu senhor, o dono da casa. Então, existe o relacionamento de medo e o relacionamento de amor. Na visão do terceiro servo, daquele homem que ganhou 1 talento, quem era o senhor dele? Olha só, o que ele disse para o Senhor. Sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Então, qual era a visão que ele tinha do Senhor? Qual era a visão que ele tinha do homem? Olha, aquele homem é um tirano. Aquele homem é uma pessoa tremendamente ruim, um coração ruim, um tirano, uma pessoa que maltrata, que pisa, que humilha. Esse aí é o meu Senhor, uma pessoa extremamente ruim. Então, um servo que vê o Senhor dele como um tirano, como uma pessoa ruim, uma pessoa que o maltrata, uma pessoa que não quer bem, o que ele faria com o talento? Para ele, pouco importa o lucro do homem. Você no seu serviço, se o seu chefe é uma pessoa ruim, que te humilha, você faz as coisas, se mata ali no serviço, seu chefe não fala um A, não agradece, não
não faz nada por você, não te recompensa pelas coisas boas, mas uma pisadinha de bola que você der, ele desce os cachorros, te maltrata, te dá suspensão, xinga você na frente de todo mundo, né? Esse aí é um senhor, é um patrão tirano. Você vai querer o bem desse patrão? Você vai querer que ele prospere? Você vai se aplicar em fazer com que a empresa que você está trabalhando, que é dele, prospere? Você vai querer dar lucro para aquele homem? De forma nenhuma, né? De forma nenhuma. Uma pessoa, se você tem uma visão negativa do seu chefe, você não quer que ele prospere. Não é isso? A mesma visão tinha esse homem, o terceiro servo, ele tinha uma visão extremamente negativa do senhor dele. Ele não queria que o senhor dele prosperasse. Pouco importa o lucro dele, pouco importa ele. Eu não estou nem aí para ele. Tá? Essa era a visão do terceiro servo. Ele tinha um medo imenso daquele homem. Ele não tinha respeito, ele não tinha amor, ele não tinha consideração. Ele tinha medo, muito medo. E receoso, escondi. Receoso, eu enterrei o teu talento. Toma aqui o que é teu. Não foi isso que ele disse? Esse medo era tão grande que chegou a paralisá-lo. O medo bloqueou o amor, levando o servo a ser indiferente aos negócios do homem, do seu dono. E como cristãos, como servos do Deus Altíssimo, será que o nosso relacionamento com Ele é um relacionamento de medo? Será que o seu relacionamento com o Senhor Deus é um relacionamento de medo? É um relacionamento do Velho Testamento? Daquele Deus que vinha e que abria a terra e engolia o povo que pecava? Será que é isso? Você tem a visão do seu Deus, um Deus de castigo, um Deus que bate um martelo em cima da sua cabeça, se você der uma pisadinha fora? Esse é o seu Deus? Como é que está a sua visão? Como é que você vê o seu Deus? Ele no seu coração. Como é que é? Você já parou para pensar nisso? Né? Quem é o meu Deus? O meu Deus é um tirano? O meu Deus é aquele que me ama? Quem é o seu Deus? Bom, o servo, o cristão, que vê o Senhor como o terceiro servo vê, ele pode pensar assim: eles veem o prosperar material e espiritual dos outros, começam a blasfemar, a dizer que Deus não ama, que ajuda todos, mas a ele não ajuda. Ao não ver ele mesmo sendo abençoado, acha que Deus é injusto. Poxa, Deus, você ajuda todo mundo. Tem abençoado sobremaneira o pastor Elton, o pastor Eliezer, mas a mim não tem abençoado. Deus é injusto. E eu aqui padecendo, eu aqui sofrendo a mesma coisa a vida inteira, debaixo de um jugo tão grande, sofrendo. Deus é injusto. Uma mágoa começa a crescer no coração desse cristão. O cara é cristão, mas a mágoa começa a crescer. O amor dele começa a esfriar. Por quê? Porque ele começa a olhar os outros. Ele começa a ver o amor de Deus sobre a vida dos outros e não reconhece nele o amor de Deus. E ele começa a não ser aprovado. Ele não é aprovado nas provas, nas fases. Ele não passa de fase e fica dizendo: Senhor, eu estou patinando aqui. Eu patino com os mesmos problemas, né? Então o amor começa a esfriar, a mágoa aumenta. Não tem alegria apresentar Jesus como seu Salvador. Bom, se Deus não me ajuda, para que eu vou apresentar Ele para outra pessoa? Para que, pastor Wesley, que eu vou apresentar uma pessoa, se eu não creio nessa pessoa, se essa pessoa não me ajuda, se ela não me agrada? Eu quero apresentar para as outras pessoas coisas boas. Não é isso? Não é isso, pastor Elton? Quando você vai evangelizar, pastor Elton, você não quer apresentar para as pessoas uma coisa boa? Todos nós queremos apresentar coisas boas. Se Jesus não é bom para nós, se na nossa visão Jesus não é bom, para que eu vou apresentar Ele? Quem vai ter ânimo de apresentar? Apresentar para quê? O caminho do Senhor não produz efeito para Ele. Assim, não propõe aos outros o caminho que Ele não confia, que pode ser real ou efetivo. Vira então uma espiral, um círculo vicioso de autodestruição. Esse cristão começa a se amargurar, se encolher, ficar triste,
não produz nada para o reino, perde a alegria da salvação, acaba voltando para o mundo. Terá raiva de Deus, inveja dos irmãos. Né? Entenderam aqui o mistério de Deus? O Senhor não pegou o cara de um talento e expulsou ele. Não foi isso que aconteceu. Isso é uma alegoria de linguagem. Isso é uma parábola. O que acontece é que o cara que não crê em Deus, que vê Deus como um tirano, ele mesmo se aparta de Deus. Ele começa a se amargurar com as outras coisas que acontecem com os outros de bom e com ele não acontece. E ele vai se afastando. Ele vai saindo de dentro da presença de Deus. Ele vai se afastando da casa. Vai se afastando da festa do Senhor. Não é o Senhor que impõe que ele seja jogado fora. Deus não faria isso, porque o nosso Deus, o Deus que nós tememos, é um Deus de amor. É um Deus grande e misericordioso. Um Deus que perdoa, que ama. Tá? Mas o que acontece? Ele foi atirado fora por ele mesmo. Pela sementinha que Satanás colocou nele. O espírito de Satanás colocou uma semente maligna. A semente de amargura. Essa semente de amargura foi crescendo, como nós vimos aqui, a ponto dele distanciar do reino de Deus. Entenderam o que acontece? O nosso Deus é um Deus de amor, ele não é um tirano, né? Como às vezes aparenta ser na Bíblia. Às vezes algumas coisas na Bíblia dão essa impressão de tirania, de autoritarismo, mas não há autoritarismo no Senhor. As coisas acontecem naturalmente, as coisas vêm normalmente pelo ser humano. Entenderam, meus irmãos? Esse é um grande mistério do Senhor. Esse é um mistério que nos foi revelado. Esse é um dos mistérios que a gente tem que levar para o mundo, fazer multiplicar. Voltando à parábola, o homem disse ao servo menos capaz: o mínimo a se fazer era pegar o talento recebido e colocar à disposição de outro, para que este fizesse render. Né? Diz lá assim: cumpria, portanto, que entregasses o seu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. O que seria isso para o cristão? O cristão que está nessa fase pequena, que não consegue fazer, colocar para frente o seu talento, o mínimo a se fazer seria o quê? Abrir a sua casa, para que um cristão mais maduro pudesse entrar, fazer uma célula, comungar, estar em reunião, ou ajudar o reino de Deus com o seu dinheiro, com as suas finanças, com o seu carro, com sua casa, com o que ele tem, ajudar o reino de Deus. Ainda que seu coração esteja um pouco fechado, um pouco amargurado, o mínimo a se fazer é colocar os seus bens à disposição de outros, para que o reino do Senhor multiplique, para que o reino do Senhor cresça. É o mínimo, é o entregar o dinheiro aos banqueiros para que renda juro de 10%, 20%. Né? Não é o ideal é ele mesmo trabalhar e multiplicar em 100% os talentos. Mas se ele não tem essa competência, essa capacidade, ele está magoado, o mínimo a se fazer é contribuir com o reino de Deus, quer financeiramente, quer materialmente, com alguma coisa, ajudar com alguma coisa. Tudo é uma questão de visão e entendimento. Tudo é uma questão que está na cabeça da pessoa, na mente da pessoa. Se Satanás ganhar sua mente, você vai se tornar um terceiro servo. Se Deus ganhar a sua mente, você vai ser igual ao primeiro e ao segundo servo. Eu admiro ainda mais o segundo servo. Lembra o primeiro que ganhou 5? Eu admiro ainda mais o segundo servo. O segundo servo, ele poderia ter olhado para o primeiro e falado assim: poxa, Senhor, que injustiça. Você deu 5 para aquele cara e para mim 2? Né? Vou trabalhar só a metade também. Não poderia ter feito isso? Se fosse uma pessoa de um outro naipe, ele poderia ter feito. Mas qual foi a reação dele? De imediato ele saiu a negociar com os talentos. Ele não olhou para o que o outro recebeu, ele foi firme com o que ele tinha. Nós, como cristãos, devemos nos alegrar quando vermos o prosperar do nosso irmão. Por quê? Porque aquele servo que está sendo abençoado, ele está passando de fase. Isso prova que Deus existe. Isso prova que o Senhor é galardoador daqueles que o temem, daqueles que o amam. O Senhor, ele abençoa. O Senhor, ele é bom e misericordioso. Tá?
Quando você vê um cristão, um outro servo, um conservo seu, ainda melhor que você, glória seja dada ao Senhor, porque eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. O Senhor vai me abençoar. À medida que eu for sendo aprovado, a todo retorno do Senhor, à medida que eu for aprovado, eu vou galgando, você é levado a melhores locais na posição. Eu vou estar em melhor posição. Assim como o meu conservo, que eu vi prosperar. Amém, meus irmãos? Entenderam? Essa parábola, ela é muito profunda, ela fala muito ao nosso coração. Nós estamos começando o ano hoje, praticamente, né, a primeira celebração do ano. Como é que você vê o Senhor? Se você vê o Senhor como aquele tirano, você não vai ter prazer nele, nas coisas dele, no reino do Senhor. Mas se você vê o Senhor com amor, aquele Deus que te ama, aquele Deus que te ajuda, aquele que pega na sua mão na hora da dificuldade e se alegra com o prosperar do seu irmão, se você vê Deus assim, você vai ser abençoado esse ano, você vai passar de fase esse ano, tá? Creia nisso, você vai passar de fase esse ano, vai melhorar aquelas coisas que te cercavam, te puxavam para trás, elas vão ser extintas, né? Outras dificuldades virão, mas você vai estar num patamar melhor. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Sonde, meu irmão, o seu coração. Se a forma com que você vê Deus estiver te atrapalhando no prosperar no reino, o prosperar das coisas do Senhor, peça perdão, reconcilie-se com o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, louvado seja, Senhor Deus, o teu santo nome, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelos mistérios que nos foram revelados, ó Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, porque Tu és um Deus bom, um Deus justo, correto, Senhor Deus. Tu não é aquele tirano malvado, Pai. Oh, Senhor Deus, nos abençoe. Nos faça ver, Senhor Deus, o Senhor como o Senhor realmente é, Pai. Para que nós nos regozijemos no Senhor. Para que nós andemos, Senhor Deus, pelos Teus santos caminhos. Pai, se nós temos errado, Senhor Deus, nos perdoa em nome de Jesus. Perdoa cada irmão aqui, Senhor Deus, que tem Te visto de forma errada, Senhor Deus. Que tem trabalhado de maneira errada. Oh, Pai, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor Deus. Restaura a vida de cada um de nós, Pai, nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Venha sobre nós, ó Deus, o teu Espírito Santo e limpa-nos, ó Deus, limpa a nossa mente em nome do Senhor Jesus, para que o teu reino, Senhor, possa prosperar, porque a nossa alegria é estar em tua presença, a nossa alegria é andar pelos teus caminhos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Podem assentar.